Meu filho desencarnou faz 3 anos por suicídio. Sofreu durante 14 anos. Fez todos os tratamentos possíveis, mas não conseguimos evitar. Será? Será que ele está em sofrimento? O que a gente pode dizer para essa mãe? E pode ser o caso também, Jorge, de muitas outras pessoas que estão nos acompanhando agora. A gente tem que compreender que as circunstâncias da desencarnação não são idênticas para todas as pessoas. Não são. Mesmo nos casos em que se fala de suicídio, não existe uma porta comum para todas as circunstâncias. Até porque, do jeito que você está colocando a situação, dá a perceber que o seu filho deveria ter algum tipo de dificuldade emocional, 14 anos, e a gente lutando, tentando, com medicação, acompanhamento e tudo, de repente ele mesmo não suportou a própria dor. Então, esse processo de adoecimento, ele também é contabilizado na responsabilização do espírito. Então, não dá para dizer assim, a pessoa se suicidou, vai todo mundo para esse lugar. Não, as circunstâncias são diferentes. No livro Memórias de um Suicida, que é uma obra que tem bastante informação sobre isso, ela vai contar para nós que existe dentro da instituição aonde vivem as entidades que estão em recuperação do processo do suicídio, existe uma instituição lá dentro. Ela é grande, tem vários institutos. Tem um instituto específico chamado Internato das Moças. O Internato das Moças é um tipo de instituto que cuida das meninas que se suicidaram, mas que não são pessoas cruéis, perversas, más, que se revoltaram. Não, são aquelas que, por uma paixão, por um amor não correspondido, por uma fragilidade emocional, cometeram suicídio. Elas vão para uma instância, tem sofrimento? Tem sofrimento por conta da decisão, mas é muito menor do que o daqueles outros que cometeram suicídio dentro de um ato mais violento, de maior agressividade, de ódio, de inaceitação das coisas, porque é o que está dentro da criatura que vai medir. Como o seu menino desencarnou dentro de um quadro de adoecimento, a gente tem que considerar os atenuantes que existem aí. Os atenuantes que o quadro apresenta. E só para destacar o que eu estou dizendo, nós temos um caso narrado no livro Devassando o Invisível, no capítulo 9. 9? Capítulo 7. Capítulo 7. O Beletrista. Esse beletrista é um espírito que se comunica com Dona Ivone querendo escrever um livro através dela. Mas ela percebe que ele é muito nervoso, ele é muito impaciente, ele é irritado, ele é neurastênico. Ela percebe que ele tem um desequilíbrio. Ele está há 19 anos desencarnado. E ela conversa com essa entidade, e num certo momento do diálogo, que é longo, ela diz assim: ele, na verdade, nem sabe que se suicidou. Ele teve uma crise ele surta, ele é uma pessoa impaciente, incomodada, muito nervosinha, e ela diz: ele não sabe que se suicidou. Ele passou pelo suicídio e nem percebeu. Então, você vê que nem todas as pessoas elas vão obrigatoriamente para o mesmo lugar. Esse beletrista tem uma história diferente. No livro Missionários da Luz, capítulo 11, tem um outro caso. O caso de um personagem que se suicidou também. Só que ele trazia tantas culpas, mas tantas culpas, que ele nem sequer foi para o Vale dos Suicidas. Ele ficou num caso, é o caso Raul. Ele se suicida e ele vai para um local de sofrimento que não é lá, porque ele era um suicida cheio de muitas culpas. E aqueles que vão para o Vale do Suicida, que são uma boa parte dos suicidas,
não vão para ali porque vão ser punidos. O Vale dos Suicidas é o lugar onde Maria acolhe. É uma instituição de socorro, onde eles dão entrada e ficam protegidos das entidades obsessoras. Então, ali eles estão passando por um processo de reequilíbrio emocional para depois serem atendidos, depois que eles melhorarem da primeira fase, né, do trauma, do suicídio em si. Então, isso tudo vai depender muito de cada caso. Mas, no específico momento que você está falando, com relação a seu filho, por ser um rapaz que vem de um adoecimento prolongado, com as sequelas naturais de tudo isso, acaba sendo bastante razoável que a gente compreenda que há os atenuantes para esse caso. E só para terminar, só um último caso, no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte do Céu e o Inferno, tem ali 9 casos de suicídio. O primeiro caso de suicídio chama-se O Pai e o Conscrito, que conta a história de um pai que o filho ia para a guerra e ele, pensando que filho de viúva não vai para a guerra, ele se suicida para que o filho não vá para a guerra. Ou seja, o que é que os espíritos dizem? Ele não se suicidou por não aceitar a prova, mas para proteger o filho. Aí os espíritos falam, ele sofre, mas sofre bem menos do que os outros, porque ele fez um movimento preocupado com o outro, mas ele nem por isso deixa de sofrer. Mas não é comparável a outros que se suicidam pelo desinteresse pela própria vida.